dengue segue em nível de atenção no Brasil. A projeção do Ministério da Saúde é de cerca de 1.800.000 casos neste ano, com aumento do risco de formas graves por causa da circulação de mais de um sorotipo do vírus. Atenção, em São Paulo está entre os estados mais impactados e concentra uma parcela significativa destas ocorrências. Então, para entender melhor esse cenário e esclarecer as principais dúvidas, também as suas, tá bom? A gente conversa agora com a médica infectologista, a doutora Janaína Maria da Rocha Leite. Seja bem-vinda. Tudo bom, doutora? Olá. Que saudades de você. Prazer em Seja revê-la. Doutora, Prazer em conhecê-la. Bem-vinda. Somos parentes de nome, eu sou Leite também. Leite. Então estamos em família. Isso. Por favor. Que bom, hein? Todos os repelentes aqui. Você viu? Inclusive o infantil. Muito bom. Pois é. Quando a gente fala de dengue, né, eu acho que a gente sempre está falando as mesmas coisas. E parece, doutora, que cada vez mais tem mais e mais e mais. O que tem acontecido para que a gente perceba que esses casos continuam, que a dengue continua? O que a gente pode dizer sobre isso? A dengue continua e, apesar do cenário muito favorável, a gente tem um grande risco para os próximos anos. O que nós temos de novidade? Primeiro, cada um com a sua consciência, com as suas atividades dentro e fora de casa, né? A questão do aspecto coletivo. Mas a gente vem com uma grande novidade que é a vacina do Butantan. Vacina pensando em períodos de epidemia, de surtos. Então a gente está com uma grande novidade agora com a vacina totalmente nacional e uma única dose, né? Já está sendo distribuídas em alguns municípios. Começou pela estratégia do Ministério da Saúde em alguns municípios, Botucatu, Minas Gerais, que foram os estados de maior número de casos. E no estado do Ceará também, então alguns estudos evidenciando aonde se aplicaria e agora começa a distribuição. Começou pela estratégia na questão nos locais de atenção primária de saúde, né, nas UBSs, que é onde tem mais a chegada da dengue. Então está sendo distribuído principalmente pelos profissionais, que vai desde médico, atendentes, agentes comunitários, né, que frequentam os bairros. Então essa é a grande novidade para esse ano. É claro que muito provavelmente a gente não vai conseguir aplicar a vacina em todos pelo número, mas lembrando que a gente tem a Qdenga, né, também correndo em paralelo para adolescentes, liberado pelo Ministério dos 10 aos 14 anos. Então, a gente vem aí rezando por essa vacina e essa vacina chegou, né? Dentro do Instituto Butantan, com a diretoria efetiva, gerindo de forma correta. Então, a gente está agradecendo aí a vinda dessa vacina. Amém, nossa. Amém. Era uma expectativa muito grande, Sim. né? E quando a gente fala da evolução da medicina, saber que a gente tem uma vacina para se proteger, né? É magnífico. E doutora, esta vacina, ainda falando um pouquinho mais sobre ela protege contra todos os sorotipos de dengue, porque são 4, não é isso? Isso. Então, lembrando que eu tenho 4 subtipos. Se eu tiver tipo 1, por exemplo, a gente consegue identificar isso em laboratório. Eu não fico imunizada para o 2, para o 3 e para o 4. Sim. E os subtipos que mais acontecem no Brasil, tipo 1 e tipo 2, e nos últimos 2 anos, o tipo 3 e o tipo 4 correndo. Tá surgindo aí. Que foram, na verdade, um dos dados mais importantes para que o número, né, de quase 8 milhões em 2024, por conta desse vírus tipo 3 circulante, que a gente não tinha em anos anteriores. E você não fica imunizada contra todos os tipos. Então, peguei dengue tipo 1, estou imunizada contra o tipo 1. Posso ter mais 3 vezes a dengue, né, os outros 2. E a vacina, ela engloba os 4 tipos. Uau. E aí, por isso, essa grande revolução, né? E aí, pega os 4 tipos de dengue e com uma dose única, né? A gente tem uma taxa de resposta excelente, pelos estudos, né? Estudo aí mais de 16 anos dessa vacina do Butantan, com uma diminuição em quase 100% das hospitalizações e 70% mais ou menos da diminuição dos sintomas da dengue. Então, você imagina, você toma uma vacina, dose única, a cada 10 pacientes, 7 tem sintomas muito leves e você não tem todo aquele quadro da dengue, que quem já teve dengue sabe como funciona. Sim.
gente pode até recapitular que apareceu ali um pouquinho os sintomas, né? E tem gente, assim, muitas pessoas eu já ouvi falar, depois que eu tive dengue, eu não consigo mais fazer tal coisa como eu fazia antes. Isso é real. real. Os quadros virais, eles são muito comuns, aquela mialgia, aquela dor no corpo intensa. E a dengue, ela chama atenção para febre, normalmente febre alta, 39, 40 e de repente. Estou bem, 8 horas da manhã, 11 horas, febre de 40. Mas eu não tinha nada antes, então isso é muito característico. Febre de início súbito, dor de cabeça, né, a cefaleia, dor atrás dos olhos, importante, por conta do músculo, do movimento dos olhos, isso acontece. E aí você começa com esses sintomas de forma súbita. Dor de cabeça, dor muscular, dor articular, náuseas, né, vômitos, diarreia, Diarreia. eventualmente, que a gente faz um diagnóstico diferencial com quadros de gastroenterites. Outra questão, às vezes esse quadro é muito semelhante à Covid. Covid já puxa um pouco para trato respiratório, estou tossindo, estou com um pouco de falta de ar, nariz obstruído. Então a dengue, depois desses sintomas iniciais, dura uma média de 3, 4 dias e aí a febre some. Quando some, eu tenho a total possibilidade de cura da doença. Só que tem um outro caminho que a dengue pode seguir, que é a dengue com sinais de alarme, né? Então tem a dengue clássica, 80% da população vai ter isso. Quando tem o período de recrudescência, que é quando tem a resolução do quadro, algumas pessoas, alguns perfis são de maior gravidade e você desenvolve a dengue com sinais de alarme, que é a chamada antiga dengue hemorrágica. Sim. E aí depois pode evoluir mais um pouco e evoluir para a questão de choque, hipotensão, atingir alguns órgãos, gravidade, UTI, usar algumas medicações para subir a pressão. Então a dengue é uma doença que tem uma mortalidade ainda em 2026. Né? Então a gente tem a vacina, mas depende muito do comportamento de cada um de nós, seja dentro de casa, no aspecto coletivo, isso é importante. Doutora, eu estava comentando aqui antes que eu tive dengue já há muito tempo, sei que é assim horrível e a gente vai ver agora, vou convidar você para ver com a gente um depoimento também de uma pessoa que teve dengue, ela vai contar como que foi, vamos ver. Olá, eu sou a Miriam, venho falar um pouco dos sintomas que eu tive durante a dengue. Eu fui acometida pela dengue no ano de 2023 em meio ao surto. Trabalho no hospital, no setor de controle de infecção hospitalar. Então, nos primeiros sintomas eu já desconfiei, que iniciaram com náuseas, vômitos, diarreia, dor de cabeça, dores nas articulações que limitou a minha locomoção. E eu fiquei muito fadigada, eu não tinha coragem para fazer nada. Vieram as petequias, com uma coceira que eu não sei explicar essa coceira. Eu acordava durante a noite para poder me coçar. Esse sintoma foi mais duradouro, demorou um pouco para passar. Quando eu procurei o atendimento médico, eu fui orientada da importância de me manter hidratada devido à doença e os seus sintomas. Mas o que mais me preocupou foi, após 3 meses da doença, o meu cabelo começou a cair muito. A cada lavagem, ele caía mais e mais. Eu tive a sensação que, quando cessou os sintomas, eu tinha perdido metade do meu cabelo. Mas, como os demais, esse daí também passou. Graças a Deus, eu não fiquei com nenhum tipo de sequela. E o meu aviso é que o maior cuidado é a prevenção. Então, nada de água parada. Sério? né? Uhum. Acho que é bobeira, né? Vai ser uma Não dengue, vai dar uma dorzinha de cabeça, eu vou ficar bem. Você não sabe como que vai ser no seu corpo, né? Qual que vai ser a reação do seu organismo. Então, quando você tem esses sintomas, lembra que eu falei, você pode ter 2 caminhos, né? A maioria vai resolver, só que a outra metade vai evoluir. E quando você tem a resolução do quadro, né, seja na dengue clássica, quando terminam os sintomas, como ela falou, você tem um período de recuperação após. E os quadros virais, assim como a dengue, assim como a Covid, por isso que até que surgiu a questão da Covid longa, você fica fadigada, o músculo fica fadigado e demora meses para essa recuperação. E quando você tem essa fadiga, você tem o estresse da própria doença HIV. E aí você tem queda de cabelo. É muito comum
esse relato das pessoas pós. E o que acontece? O cabelo para virar um cabelo adulto, ele demora uma média de 3, 4 meses. E a recuperação vai acontecer exatamente nesse período. Depois de 3, 4 meses parece que volta a crescer. Então é muito importante. Eu tenho dengue, procurar um serviço, estou na suspeita que seja dengue. Sempre a gente tem um vizinho, alguém que já teve. Sim. A gente tem testes rápidos, eles saem em 15, 20 minutos, em até 2 horas. Se eu tenho dengue, é importante eu acompanhar, porque eventualmente eu posso evoluir para dengue grave, né, que é a dengue com sinais de alerta, principalmente gestantes, idosos, pessoas que fazem quimioterapia, HIV, pacientes que têm alguma doença com baixa de defesa do organismo e podem evoluir e acompanhar. Porque às vezes nessa recrudescência dos sintomas eu vou começar a ter sinais de alerta. Eu vou ter vômito, eu vou ficar confusa, não consigo levantar da cama porque tenho hipotensão, a pressão cai muito. Então é o momento, quando tiver os sinais de alerta, voltar para a questão seja num pronto-socorro, num pronto atendimento, e o acompanhar depois da doença, porque pode acontecer isso, queda de cabelo, fadiga, e aí a gente acompanha os pacientes com vitaminas, dosagem de ferritina, e a gente pode intervir para o cabelo voltar a crescer muito mais rápido do que 3 meses ou 4. Com certeza. Doutora, a gente tem aí na mesa... Nós temos 2 Gostei. protótipos, né, maravilhosos criados aqui, e temos também os repelentes. Eu queria que você falasse um pouquinho deles pra gente. Ótimo. Todo repelente já protege gente Não. contra a dengue? O que é muito importante? A gente tem repelente infantil, né? E por quê? Abaixo de 6 meses é orientado a não uso. Então, é sempre discutir com o pediatra em relação à questão risco-benefício disso daí. E tem alguns repelentes que não funcionam. É muito importante que a gente leia a composição do repelente, porque ele precisa ter ou icaridina, ou DIT, DET, ou eventualmente R35, 35. O mais importante e o mais comum de ter nos repelentes é a icaridina, que tem uma concentração de 20% a 25%, né, que dura uma média aí de 8 a 10 horas para você passar novamente. Então, não é qualquer repelente que resolve para a questão da transmissão da dengue. E não é qualquer repelente que pode ser usado em crianças abaixo de 6 meses, sempre discutir com o pediatra. Então, olha, vê, porque tem a orientação também a cada quanto tempo você passa, né? Dependendo da maior concentração, mais tempo fica, menos você recobre novamente com a questão do repelente. Então, é muito importante, não é qualquer repelente. Então, icaridina, 20 a 25% de concentração, a questão do R35, 35 e o DEET. Outro ponto importante é a questão de gestantes, sempre discutir também com o obstetra em relação ao uso. Que vale a pena. Que vale a pena. Perfeito. Doutora, muito obrigada Só pela sua uma participação. última. Tem mais uma? Como que eu o sei? mosquito? Qual que é o boa. mosquito Ótimo. certo? Porque às vezes você tá lá brigando com ele e não E é o achando mosquito que certo. não é. Na dúvida, considere como mosquito da dengue. Melhor, né? Tá. Lógico que vamos tomar todos os cuidados. Repelente, a questão do mosquiteiro, telas, roupas. Os mosquitos, eles são mais diurnos, né? O mosquito da dengue, ele gosta do dia predominante e do final do dia também. São mosquitos que têm o corpinho, eles são magros, o corpinho preto e com listas ou pontinhos brancos, né? Diferentemente do pernilongo comum, que ele é mais gordinho, marrom, a asa mais curta. Então, normalmente, aquele que tem o corpo enegrecido tem que ficar mais atento. Boa. Doutora maravilhosa, obrigada. Agora sim, Prazer, viu, doutora, meninas? muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, muito Lembrando obrigada. que os contatos da doutora estão aí na sua tela. Se você tiver qualquer dúvida de dengue, pode falar com ela. E agora a gente vai assistir aquela reportagem, né? Isso. Olha só, a nossa repórter, a Michele, ela foi também descobrir como que é esse trabalho, né, de combate à dengue nas casas. Então, bora assistir juntos? Vamos todo mundo? Vamos lá. Oi, Abi, oi, Gabi, uma boa tarde para vocês. E olha, hoje é dia de assunto importante aqui no Viva Tarde, o combate à dengue. Com esse período chuvoso, né,
muitas casas ainda possuem focos da dengue, muitas pessoas ainda não se instruem sobre esses cuidados e é muito importante todo ano a gente reforçar sobre isso, né? Porque a dengue, ela mata, ela prejudica muito a nossa saúde. Então, é importante que a gente sempre fale disso. E hoje eu estou aqui em São José dos Campos, na casa da dona Adriana, que abriu as portas para a gente. Dona Adriana, muito obrigada, viu? Obrigada. Por falar aqui com a gente. E olha, a senhora permite que a gente adentre o seu quintal? Porque eu fiquei sabendo que as agentes já estão ali atrás para manter esse cuidado também. Que a senhora também, né, mantém todo ano, durante todo o ano, aí esse cuidado dos potinhos vazios, da água parada. Tem sim. Tem que deixar tudo limpinho. Com certeza. Então vamos indo para lá, dona Adriana, para a senhora falar um pouquinho para a gente, por favor. Com licença. Quais esses cuidados que a senhora tem aqui, né? Eu vi que a senhora tem um quintal grande aqui. Eu gosto das minhas plantas, entendeu? Mas todas as minhas plantas não têm o potinho embaixo, entendeu? Que é aquele potinho que acumula água. Então eu já deixo sem para elas ficarem livres disso. Então sempre trocando também a areinha, né? Para sempre limpinha. Não, eu não tenho nem com potinho de areia. Não, eu deixo sem mesmo, que é melhor. Aí já evita já. Eu tô ouvindo aqui que a senhora tem uns cachorrinhos latindo. Eu tenho 2. E, né, o potinho de água deles também Todo sempre dia limpinho. trocado, todo dia é trocado, lavado com bucha, porque não adianta só passar água, tem que lavar com a bucha mesmo, e sabão, entendeu? Para limpar bem e colocar água limpa todo dia. E aqui, dona Adriana, eu vi que tem uns terrenos baldios, né? Então, além do cuidado com a sua casa, também tem que ter esse cuidado com os vizinhos. Com certeza, com certeza. É o que eu falo. Se a gente não faz a nossa parte, não adianta só a prefeitura fazer, entendeu? Cada um tem que fazer a sua parte. Isso mesmo. Dona Adriana, agora tem 2 pessoas aqui, ó, que já estão no monitoramento aqui, que é a Dayana e a Débora. Vou pedir para vocês chegarem aqui, meninas. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Certo. Dayana, eu vi, né, que vocês implantaram uma nova tecnologia aqui na cidade de São José para esse combate à dengue, né? Que é o Ovitrampas, isso mesmo? Isso mesmo. Ele funciona como uma armadilha para os ovos do mosquito? Explica um pouquinho para a gente. Exatamente. A Ovitrampa, na verdade, é uma ferramenta de monitoramento dos ovos do Aedes aegypti. Então, ela busca identificar a presença do vetor naquele local. Ela também prevê antecipadamente os casos possíveis de doença naquele local. E também ela gera informações para a prefeitura para que haja novas ações de enfrentamento. Então, ela ajuda, ela norteia os próximos passos, ela é muito importante. E como que vocês fazem aí essa armadilha, digamos assim? Na prática, funciona como? Nós vamos até, né, o imóvel, no local que foi acordado com o munícipe, nós chegamos e enchemos ele com água. Então, vamos aqui a uma demonstração. Por favor, exemplifiquem. E esse líquido que vocês vão colocar, o que que é? Esse líquido é o levedo de cerveja. Então, ele compõe matérias orgânicas. Então, ele não vai causar ali dano aos animais domésticos daquele local e nem atrair outros animais. Ele é somente para atrair o mosquito, porque ele vai imitar ali um odor de um criadouro natural naquele local. Então, ele é somente para atrair o mosquito. E essa implantação, ela realmente dá certo, Dayana? Dá muito certo. Nós fazemos ali uma análise periódica. Então, pelo menos 2 vezes na semana, nós iremos naquele imóvel, nós garantimos ao munícipe que não vai desenvolver a ponto de virar um mosquito. Nós recolhemos antes de desenvolver. Depois levamos para o laboratório e conseguimos identificar se realmente ali tinha a presença de ovos, se realmente era do Aedes aegypti. Então, esses dados são muito importantes para os próximos passos da prefeitura. Quando vocês recolhem, né, essa armadilha, tem muito foco, tem muito ovo aqui? Tem bastante. Nós conseguimos contar, então há um número muito grande. Tem locais que acabam não aparecendo, mas quando você volta, aparece. Então, realmente é um monitoramento. Nós conseguimos acompanhar se existe a presença daquele mosquito naquele local ou não e o que fazer para combater. Olha que bacana. Dona Adriana, chega aqui um pouquinho para conversar mais com a gente. Dayana, aqui a gente está na casa da Dona Adriana. Ela é aí uma munícipe nota 10? Nota 10, nota 1000.
E aqui vocês decidiram, né, implantar na casa dela. Tem algum motivo especial? A gente estava conversando, né, que aqui tem muitos terrenos baldios. Também seria por esse motivo? Aqui é uma área com um índice muito alto, né? Foi apresentado. Então, nós colocamos estrategicamente nesses imóveis e nós pedimos a autorização do munícipe, lembrando que são residências voluntárias. Então, há um termo de autorização, né, dona Adriana? Onde o munícipe assina, ali tem o nosso contato, o contato do CCZ, para quando haja ali uma indisponibilidade do munícipe, nós possamos estar nos comunicando. E dentro do imóvel, nós sempre escolhemos um local mais sombreado, que é a preferência do mosquito, e também um local que tenha uma altura mínima de preferência do mosquito. Aqui, por exemplo, na casa da Adriana, nós escolhemos em cima da geladeira. E um motivo muito importante também é que a dona Adriana tem os cachorrinhos. E aí, para que não haja ali uma interrupção na armadilha, para que não haja um dano, para que a palheta não venha quebrar ou a água não venha sumir, nós escolhemos um local estratégico também. Olha, então é por isso que quando a gente chegou aqui no fundo estava mais escurinho, né? O mosquito tem preferência por locais sombreados, que inclusive é o motivo de ser um vaso escuro. E conta pra gente, dona Adriana tá fazendo tudo certinho mesmo, a gente já viu que ela tem várias plantas ali, nem o potinho, né, a areinha ela deixa mais, olha que consciência. Sim, a dona Adriana é um exemplo de munícipe, porque ela tem cuidado muito bem do imóvel dela. Nós percebemos ali nos ralos, nas plantinhas dela, no bebedouro animal. Então, é um grande exemplo a ser seguido. Eu aprendi uma coisa, que tem que jogar cloro, né, nos ralos. Então, todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço é jogar cloro para evitar mesmo. Nota 10 mesmo, gente, coisa boa. E, dona Adriana, a consciência a senhora já tem, mas a senhora também conscientiza outras pessoas? Cada um tem que fazer a sua parte, né? É uma integração. Se não tiver isso, não funciona. Não funciona. Tem que ter prefeitura e o povo, um ajudando o outro. Senão o Aedes vai viver. E que todo o povo siga o seu exemplo. Com certeza, com certeza. Quem gosta de planta, pode ter suas plantinhas, mas ou põe areia ou tira. Isso mesmo. E, Daiana, a gente todo ano tem esse assunto, né? Parece até maçante às vezes. Todo ano a gente fala sobre a dengue. Mas por que é importante todo ano a gente reforçar esses cuidados? As pessoas, elas esquecem, grande parte das vezes? Sim, é muito importante lembrar que dengue é um assunto sério. As doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, elas estão ocorrendo na nossa cidade e no mundo. Então, a cada munícipe que contribui, seja abrindo o seu imóvel para a gente fazer uma vistoria, seja como a dona Adriana, recebendo-nos para instalar armadilha, é uma pessoa a mais ajudando no enfrentamento e nós estamos mais próximos de vencer essa luta. Isso mesmo. E juntos nós vamos conseguir, né? Se Deus quiser. Isso mesmo. Obrigada, meninas. Obrigada, Débora. Parabéns por esse trabalho de vocês, viu? Porque, ó, é luta, hein? Mas que continuem, viu? E cada vez mais as tecnologias nos ajudando também. Nós que agradecemos e é um convite aí, né? Se você receber uma possível aí, pedido, possa usar o seu imóvel para colocar uma armadilha de ovitrampa, receba, aceite, porque você vai estar ajudando no enfrentamento do Aedes aegypti. E receba também os agentes, né? Muito importante, porque às vezes você acha que está tudo certinho aí na sua casa, mas eles, com esse olhar, né, apurado, podem observar coisas que você muitas vezes não vê. Exatamente. Então, receba o agente no seu imóvel. Isso mesmo. Dona Adriana, muito obrigada, viu? Por abrir a porta da sua casa pra gente. Prazer. E parabéns mais uma vez. Obrigada, foi um prazer. E, gente, é isso, ó. Com esses pequenos cuidados, né? Com a colaboração, a cooperação do povo, dos vizinhos, daquela pessoa que está ali do nosso lado e a gente está vendo muitas vezes. Às vezes, né, falando com jeitinho, a gente pode aí combater essa grande ameaça, né, que é nesses períodos de chuva, a dengue nas nossas casas. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham cuidado direitinho do quintal de vocês também, viu? Sim, Beijo pra senhora. você, Mi. Ó, a dona Adriana tirou 10. Tirou, maravilhosa. A gente já sabe um monte de coisa agora, né? Sem mosquito da dengue na casa dela. Aham. Cuidar das plantinhas que ela falou. Colocar areia nos vasinhos. Isso. Tá manjando, né? Sem água parada, minha gente. Então, cuida aí da sua casa, cuida da vizinhança também, fica de olho, né? E aí a gente fala o quê? Dengue? Show dengue! Ó, vambora? Será que ele vai voar? Vai voar pra longe da gente. Vai, então vai. Show dengue!